te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz, Camilinha, Bruninha, pastora Cris, paz do Senhor. Abre aí, por gentileza, tua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 19, e o versículo 3. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Quando eu estava lendo esse texto aqui, nós vamos ver quando Israel chega ao Monte Sinai e eles estão já há 3 meses, caminhando. Eles já tinham saído, há 3 meses do Egito. E eles estão caminhando, e no meio desse caminhar houve algumas coisas, acontecendo, tipo sede, que eles tiveram e outras coisas mais. E quando ele chega no Monte Sinai, no Monte do Senhor, a Bíblia vai dizer no versículo 13, foi algo que me chamou muito a atenção. Diz assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 33, vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Nós vamos observar aqui o Moisés querido que Deus escolheu, porque conhecia o seu coração, conhecia a sua vida. Você vai observar que Moisés, diante de sair do Egito, agora está caminhando para a terra que o Senhor prometera, Moisés saindo de lá, ou seja, guiando aquele povo da escravidão. Moisés, ao encontrar o monte do Senhor, o Monte Sinai, onde o Senhor se revelava, o Senhor se fazia, um dos montes, a Bíblia vai dizer que logo que ele chegou, ele tratou de subir para conversar com Deus, para encontrar-se com Deus. Sabe, querido, que o próprio Jesus, ele vai nos ensinar a buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Eu tenho até me policiado, assim, às vezes, para falar algo, porque algumas pessoas, em confronto com a verdade, trata logo de rebater acusando, Ou seja, a pastora não conhece minha vida e quer saltar em direta, ou num sermão, na ministração, ou em palavras, sabe? E não entende, querido, que o Senhor não só te convida, como Ele também convida a mim a sempre buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus, a estar sempre colocando o Senhor Jesus em primeiro plano. O desejo de, sabe, onde quer que esteja, ou livre da escravidão do Egito, ou no deserto, ou, sabe, em momentos de alegria, de fartura na nossa vida, sabe, buscar a presença dele, desejar, porque a Bíblia vai mostrar aqui um exemplo lindo da vida de Moisés. Diz: logo que chegou ao monte, ele foi logo se encontrar com Deus. Ele, querido, não perdeu tempo, ele não ficou a contemplar, a examinar o monte, a se ficar disperso, com a conversa alheia, com pessoas, mas ele tratou logo de ir ao monte, encontrar-se com Deus, porque ele queria se encontrar com Deus, ele queria falar com Deus, porque neste tempo era desta maneira que Deus se revelava. Claro, querido, que nós estamos, no tempo da graça, o Senhor Jesus, morreu por nós e rasgou o véu de alto a baixo. Hoje, querido, nós temos livre acesso à presença do Senhor e muitas vezes
nós, queridos, sabe, damos prioridade. Esse desejo não é ardente em nossa vida. E por isso que eu falei, né, assim, algumas pessoas, na verdade, se incomodam porque sabe, né, que não tem uma vida assim. Deus não é prioridade, encontrar-se com Deus não é prioridade na sua vida. E daí, querendo contra-atacar, né, assim, diz, né, assim, que eu estou saltando em direta, que eu estou falando para alguém, ministrando, sabe? Não, querido, eu simplesmente estou compartilhando algo que Deus também tem me chamado a cada dia a minha atenção. Quantas vezes eu e você, se não nos vigiar, se a gente não policiar, a gente vai dar prioridade a outras coisas na nossa vida? Quem não pode acontecer isso? Quantas vezes você não já dormiu, mas já planejando o dia de amanhã? Amanhã, quando eu me acordar, eu vou me acordar cedo, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou sair e vou fazer isso. E nesse seu plano, né, assim, não tem prioridade encontrar-se com Deus. Ah, mas não tem nada não, eu num ônibus assim, eu vou estar lá e eu vou estar orando com o meu pensamento a Deus. Querida, eu sei que em todo momento você pode falar com Deus, mas encontrar-se com Deus reservado, sabe, seu momento. Eu lembro de quando meus filhos pequenos, né, eles sempre me viram, né, porque a gente precisa também ser exemplo, né, para os nossos filhos. E eu lembro assim que eu fazia o culto doméstico, porque também minha mãe fazia conosco enquanto pequenos, né, assim, e eu fazia o culto doméstico com eles. E depois que eu terminava o culto doméstico, eu ia fazer ou a minha devocional, ou às vezes fazia minha devocional e depois ia fazer o culto doméstico com eles, né, em família, porque claro, eles eram muito pequenininhos, então era uma outra linguagem que eu teria que ensinar, que falar, né, para que eles entendessem, por eles serem pequenininhos, pequenos. E outros louvores, a palavra a gente fala, né, ilustrando, explicando, porque são muito pequenos e a gente tem que tentar fazer eles entender, né, com a linguagem. E eu lembro que eles cresceram acostumados a ver isso, né, tanto na minha vida, que muitas vezes, quando eles já acordavam, né, assim, aí eles já diziam, mamãe vai fazer o culto agora, né, assim, era algo, querido, que era natural para eles, não era algo obrigado, que eles gostavam, e assim eles cresceram. E quando eles cresceram, né, eles passaram a eles mesmos, né, assim, a cultuar, a buscar. A gente tinha esse momento, mas eles tinham que ter o seu relacionamento com Deus também, né, e eu e meu esposo sempre incentivamos a isso, né, a eles. E eu lembro, querido, que uma certa vez meu filho já grande, né, assim, já na adolescência, minha filha também, mas eu lembro que o telefone tocou e era uma irmã muito querida, uma irmã em Cristo Jesus, muito querida, que tinha ligado e queria falar comigo. Eu lembro que o meu filho falou, né, assim, você pode ligar depois, porque mãe está orando, né, assim, e eu não vou interromper. Sabe, mesmo que pudesse ser até urgente, né? Se você liga daqui a pouco, porque minha mãe está orando, está na presença de Deus. É assim que ela sair, eu mando ela ligar, eu peço para ela ligar para você. Algo, querido, que eu nunca ensinei, dizer assim, ó, quando eu entrar aqui, né, assim, ó, não quero conversa com ninguém, não quero falar, mas de tanto eles ver, né, e de tanto demonstrar, querido, eles entendiam que esse momento, né, que mesmo eu na cozinha, mesmo eu dirigindo, mesmo eu lavando roupa, mesmo eu limpando a casa, eu tenho esse momento com Deus de orar, de me encontrar com Ele, mas tem um momento que é reservado. Muitas vezes as pessoas limitam, sabe? Ah, não, menina, eu estou aqui no trabalho, né, eu estou aqui no ônibus e eu falo, né, com Deus. Entendendo errado o que é falar com Deus. Porque alguém que diz, não, eu orei ao Senhor, a oração é, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Na verdade, você é que está pedindo, não é orando, não é conversando com Deus. É o momento de petição sua, sempre é aquele momento de pedir. Sempre você vai encontrar-se com Deus, falar com Deus simplesmente para se queixar,
para orar, pedir em oração, né, o que você está precisando. Mas você não tem esse prazer de encontrar-se com Deus como Moisés. Então, se você tem esse prazer, essa palavra não é para você, querido, sabe? Mas Deus, quando nessa manhã, né, lendo esse versículo, e Deus falou muito no meu coração, porque logo quando eu acordei aí, eu disse, não, eu tenho que até fazer isso e isso, e sair planejando, que é certo, tá bom? É assim. E eu disse, vou fazer isso, isso e isso, né, assim. E quando eu voltei, né, para o quarto, e eu vim fazer a minha devocional. E quando eu li esse versículo, algo que Deus falou muito forte no meu coração. Sabe, assim que Moisés chegou no monte, ele tratou logo de encontrar-se com Deus. Será que você pode dizer, assim que eu acordei, eu tratei logo de encontrar-me com Deus, de buscar a presença dele? Será que você pode dizer isso? Nesse tempo, Moisés chegou ao Monte Sinai, onde Deus se revelava, né? O Monte Horebe, o Monte Carmelo, né? Onde Deus se revelava. Mas será que você, querido, nesta manhã pode dizer e fazer, que diga, não só dizer, porque às vezes a gente diz, mas será que você pode fazer como fez Moisés? Né? No lugar de logo quando acordou, tratou de encontrar-se com Deus. Será que você pode dizer isso? Será que você tem feito isso? Logo que você acorda, você trata logo de encontrar-se com Deus, de buscar a presença do Senhor? Ou você vai colocar, Deus, eu vou primeiro resolver isso e aquilo, e depois, quando tiver um tempinho, se é que vai ter um tempinho, né? Aí eu vou me encontrar com Deus. Será que é assim? É dessa maneira que você tem vivido? Será que é dessa maneira, sabe, que você presta a adoração, gratidão àquele que te dá a vida? Sabe? E foi algo que Deus, né, tratou o meu coração e dizendo, filha, não se incomoda, né, com os teus acusadores. Não se incomoda com aquele que acusa a tua vida, porque na verdade muitas vezes está acusando em defesa, porque sabe que faz, que tem uma vida dessa maneira. E daí, né, a síndrome de Adão, né, vai estar sempre rodeando a vida dessa pessoa, sabe? Quando Adão pecou e disse, a mulher que tu me deste me levou a comer do fruto. Ó, querido, ele tinha uma opção, ele podia ter dito também assim, não quero não, eu vou obedecer, com o meu vou ser sozinha. Só Eva ia ser expulsa do paraíso, querido. Mas ele fez o quê? Ele tinha um livre-arbítrio, ele podia ter dito, não, eu não quero. E muitos crentes têm vivido essa síndrome mesmo, não é? Ou seja, tem sido confrontado com a verdade, e daí joga a sua responsabilidade, acusa, né, ao outro, né, que deseja orar, que se incomoda, porque ao acordar, deseja encontrar-se com Deus, dar prioridade a Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Quantas e quantas vezes, né? Pessoas achando que isso ia me ofender, né? Me machucar, né? Dizia, tu estás fanática, a conversa dela só é de Deus, só gosta de ir para a igreja, só gosta de estar nos cultos. Também não é assim, tem que ter um momento de se divertir, ter um momento, claro, querido, há tempo para tudo, há momento para tudo. Agora, a prioridade na minha vida é o meu Senhor, né? Porque eu entendo, querido, que ao acordar e eu for encontrar-me com Deus, o meu dia será um dia de excelência. Sabe, é tão automático na minha vida que quando muitas vezes eu preciso acordar muito cedo para ir resolver alguma coisa, querido, fica faltando algo na minha vida, sabe? Parece que as coisas ficam lentas, eu não sei, consigo te explicar. Mas quando eu já acordo e vou à presença dele, colocar diante dele o meu dia, agradecer pela noite, pelo fôlego de vida, né? Querido, tudo flui. Sabe, eu vejo o favor de Deus. Às vezes eu chego em determinado lugar, para você parece ser uma besteira, mas às vezes eu chego em determinado lugar, querida, assim, e quando eu vejo alguém, eu me lembro que, por exemplo,
quando eu fui fazer a consulta, né, assim, e eu fiz minha devocional, buscando e tal, tudo, e estava até para algumas pessoas, né, viram eu fazendo a palavra do dia, né, na live lá, e eu fazendo, né, a palavra do dia e tal, tudo, e quando eu termino a palavra, tem algumas pessoas na minha frente, né, assim, e simplesmente quando eu vi, eu fui chamada para ser atendida. Eu disse, Deus, como é bom, sabe, dar prioridade a você, como é bom, querido Deus, buscar a tua presença, sabe, porque a tua mão nos favorece de uma maneira, parece para você algo simples, né? Mas para mim não, sabe, aquele cuidado de muitas das vezes, né, assim, eu dirigindo, né, o carro, fazendo, né, a ministração, a palavra do dia, trazendo a palavra ao coração. E a gente conhece, né, Recife, e eu acho que a maioria do lugar, mas pelo menos aqui no Grande Recife, né, uma dificuldade para a gente estacionar. Querida, eu me lembro que certa vez eu ministrando a palavra, né, assim, quando eu terminei, quando eu ia chegando, não estava tudo lotado, os estacionamentos. Quando eu vejo, está saindo o carro, né? E eu entrei naquela vaga. Eu me lembro que o Franelinha, né, até falou, estava esperando para a senhora, madame, mesmo assim. E eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, um Deus querido que Ele cuida de mim e de você. Assim como Moisés, querido, quando chegou no Monte Sinai, ele tratou logo de ir se encontrar com Deus. Nesta manhã, sabe, que Deus te dá o fôlego de vida, que Deus permitiu, querido, você estar vivo. Ele te deu uma noite tranquila. Talvez você esteja dito, mas a noite foi terrível, chorei, mas você está vivo, querido. Você está viva, querida. Você se move, né, querido? E o que é que você tem feito? Você passou a noite assim, Deus te deu fôlego de vida, você acordou, foi logo fazer o almoço, foi logo fazer alguma coisa, foi resolver algo. Você tratou logo de encontrar-se com Deus, de buscar a face dEle, de se derramar diante dEle. Será que é assim que você tem vivido? Ah, pastora, mas é porque eu tenho algo para resolver, eu tenho hora marcada. Acorda mais cedo, querida. Acorda mais cedo. Mas vai se encontrar com Deus. Dá prioridade. Começa a aprender a dar prioridade a Deus para tu ver como as coisas fluem na tua vida. Como o favor de Deus vai ser tão evidente que você vai poder dizer, como Salomão disse, que as bênçãos me alcançarão. Ou seja, eu não vou estar correndo atrás da bênção, a bênção vão correr atrás de mim. Mas existem pessoas que às vezes a gente está ministrando, a gente está dizendo, Deus por sua misericórdia usa o instrumento para falar. A pessoa acha aquilo como uma ofensa, como um contra-ataque, sabe? Rebatendo. Quando muitas vezes, querido, Deus está te chamando a atenção. Observe que a Bíblia vai dizer, quando Moisés chegou, ele tratou logo de encontrar-se com Deus. O povo também estava chegando, querido, ao Monte Sinai. Mas vê se o povo tratou logo de ir. Moisés não. Vê se Moisés disse assim ao povo, ó, fica aqui, todo mundo reunido, olha, se divide aqui no grupo e tal, tudo. Não, a Bíblia diz que ele logo trata de se encontrar com Deus. Sabe, querido, muitas vezes, quem é do meu ministério sabe, às vezes quando eu chego mais cedo no culto, ok, a gente conversa, a gente brinca, mas às vezes quando eu chego quase em cima assim da hora do culto, algumas pessoas veem que eu simplesmente digo, vamos lá começar o culto, né? E algumas pessoas, não, pastora, deixa a gente aqui, eu disse, não, vamos começar. Porque, querido, logo quando a gente chega, né, a gente tem que tratar de encontrar-se com Deus, de falar com Deus, sabe? E para você que mais uma vez acha que vai me ofender, se ofende com a minha palavra, né? Assim, com a ministração, não com a palavra, porque eu tenho ministrado a palavra de Deus, querendo você aceitar ou não, querendo você reconhecer ou não a unção que há na minha vida, o chamado que há na minha vida, sabe, querido? Mas nesta manhã, como Deus falou comigo também, e eu sei que Ele está falando aí com você,
está me ensinando, está ensinando você. Um Deus querido que Ele conhece meu altar, Ele sabe da minha vida, do meu coração, mas Ele nessa manhã falou tão forte ao meu coração, né? Logo que você acordou, trate de encontrar-se comigo, de entrar na minha presença, de buscar a minha presença. Depois, filha, você vai fazer as outras coisas, porque eu acrescento na tua vida. É isso que Deus deseja que eu e você aprenda. Deus colocou Moisés como líder, alguém que as pessoas iam espelhar, as pessoas iam olhar, e olha que não reconheceram, né? Mas iam olhar. Ele tinha também que dar o exemplo, querido. Mas você vai ver quando Deus, lá em Mateus, vai dizer: busque primeiro o reino de Deus. O reino é quem? Deus. É a presença dele, é as coisas dele. E as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida, sabe? Eu lembro que por muito tempo, né, assim, eu ouvia, né, isso de pastora Cris, né, assim, e eu não tinha ela, né, assim, nem Bruninha também, nem Camilinha, nunca tive, mas isso era muito evidente na vida da pastora Cris, né, assim, que ela tinha a devocional, mas eu lembro que muitas vezes eu ainda estava fazendo a minha devocional e ela: vai mandar o áudio que hora da ministração, sabe? Alguém sedento de ouvir mais de Deus, de buscar e aquilo, sabe, querida? Ela não sabe, agora que eu estou dizendo, né, assim, para ela, né, porque ela também está aí nessa live, mas como aquilo, aquela atitude dela, sabe, alegrava o meu coração e foi muito de incentivo, né, assim, para a minha vida, né, porque muitas vezes a gente diz: mas será que as pessoas escutam mesmo? Será que as pessoas estão crescendo mesmo, né? Assim, e alguém que Deus traz e dizendo assim: ó, filha, alguém, né? Entende, alguém reconhece, né, o que está na sua vida, alguém espera, tem expectativa, sabe? Por isso que meu coração é eternamente grato, né, por Deus. Por isso que, assim, quando Deus que coloca, né, algo que você orou, que você pediu, sabe, flui com uma naturalidade, né, assim, e eu vejo, né, assim, o quanto ela é bênção na minha vida, né, assim, vejo, né, assim, por exemplo, que eu brinco muito, né, com a minha ovelhinha de Zequinha, né, Bruninha, quando eu já acordo, ela dá o bom dia. Que hora vai ser o culto, mãe? Que ela às vezes me chama de manhã. Que hora vai ter o culto, pastora? Vai ter culto hoje? Vai ter culto essa semana, né? Às vezes eu tenho aí, hoje de noite vai ter, a gente acabou de ter o culto, viu? E ela acabando de perguntar se ia ter culto à noite. E até eu brinco com ela, eu digo: Bruninha, né? Que ontem todo mundo, Bruninha, né? Ficou admirado pela primeira vez nesse tempo todo. Ela foi a primeira a sair ontem, né? Do negócio do culto. Aí todo mundo ficou admirado, porque ela é a primeira a chegar e é a última a sair. Né? Como ela diz mesmo, no apagar das luzes, quando todo mundo sai, ela sai, né? Assim, então, sabe, como é bom a gente poder ver pessoas sedentas, pessoas que têm entendido, né, o que a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quantas eu vejo pessoas dando murro em ponta de faca, quantas pessoas eu vejo, sabe, sofrendo a mesmice, a vida não prospera, a vida não cresce. Desde que eu conheço, é aquela mesmice, sabe? Aquela coisa que não flui, que não cresce, nem materialmente, nem espiritualmente. Mas quando a gente vai analisar a vida dessas pessoas, a gente só vai ver pessoas que seguem, que vão buscar a Jesus somente na necessidade. E quando recebe, esquece, não tem mais tempo, né? Outras coisas são prioridade, sabe, na sua vida, e quer dar a Deus, sabe, de todo jeito. Não, menina, não tem nada não, eu vou no carro, eu vou no ônibus e eu vou orando. Na verdade, o orar é ficar pedindo, é ficar murmurando, é se queixando, é esquecendo dos milagres de Deus. Mas Moisés, né, o Senhor, usando a vida do servo do Senhor Jesus nesta manhã, logo que ele chega no Monte Sinai, onde tinha a presença de Deus, onde Deus se revelava naquele tempo, mas que hoje, querido, mesmo nós vivendo no tempo da graça, da nova aliança, será que ao acordar você logo trata de se encontrar com Deus?
de você buscar a presença dele, de agradecer, glorificar que você está vivo, porque Deus te deu fôlego de vida, fez você estar perfeita com todos os teus órgãos funcionando? Ou será que você quer deixar para depois de resolver todas as coisas e cansado, vai dar de todo jeito? Ou você tem dado prioridade? Se você tem feito isso, amém, querido. O acrescentar de Deus é constante na tua vida. Mas se você não tem feito isso, né, se você não tem esse entendimento, a partir de hoje, querido, começa, né, a se policiar, começa, sabe, a simplesmente, né, assim, colocar isso em prática, como Tiago diz, não sejais só ouvinte, mas praticante da palavra. Muitas vezes tem pessoas que dizem, que palavra tremenda eu recebi, foi forte, glória a Deus, aleluia, mas no dia a dia a gente vê, sabe, querido, que não tem colocado em prática a palavra de Deus. Sabe, é um alimento somente naquela hora, né? É como um paliativo, né? De que naquele momento eu estou precisando, aí eu busco, né? Assim, eu vejo pessoas, né? Assim, que às vezes manda áudio, ou manda pedido de oração para o Zap por mim, assim, e pessoas que Adriana, eu não estou com tempo para nada, por isso que eu nunca mais assisti a live, porque nunca mais nem fui para a igreja, né? Assim, eu não tenho tempo para nada, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, coisas que as pessoas colocam prioridade, e quando eu vejo é a mesmice, sabe? Não prospera em nada da sua vida. E daí alguém fica confuso, que faz, não tem nada, porque acha que a sua vida espiritual é baseada em bens, né, assim, em dinheiro, né, porque na verdade é a pessoa que assim, às vezes ela reflete nos outros e fica confusa, porque vê, né, o Senhor acrescentando, Deus fazendo, fluindo, sem nem você pedir, né, Deus, você nem pediu, é como o salmista disse, ainda a palavra não chegou à minha boca, e tu já conhece, antes da gente pedir, o Senhor já está dando, e a gente diz, nossa, eu só pensei, né, e aí por isso que Paulo diz, o meu Deus, né, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente está pensando, quando a gente vê, já chega em nossas mãos, porque é um Deus, querido, que quando nós damos prioridade, quando nós não temos desejo de encontrar-se com Ele, sabe, de estar na presença dEle, as demais coisas, Ele acrescenta na sua vida, na minha vida. Querido, as coisas mais simples, as mais grandiosas, Ele acrescenta na sua vida. Que Deus te dê um dia de excelência, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida nesse dia, né? Assim, que você possa ser um agente abençoador e que nessa manhã você possa ter entendido o que a palavra de Deus, né, falou ao teu coração, assim como Moisés, logo que chegou no Monte Sinai, foi buscar a presença de Deus, tratou logo de ir encontrar-se com Deus, logo que acorda, encontra-se com Deus, busca a presença de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, tenha um coração grato àquele que te dá a vida, Jesus Cristo. Deus abençoe, né? Nós estamos, obrigado, né? Mais uma vez, pastora Cris, Camila, Bruninha, Angélica, diaconisa Andréa, Lidiana, que nessa manhã, né, tá aqui conosco, né, assim, ouvindo, né, logo agora, tá bom? Vou terminar porque a gente está indo lá para o nosso culto devocional, né, com as irmãs. Ivanilza entrou agora, né, nosso devocional lá no aplicativo, tá certo? Corre lá que já está na hora, tá certo? Deus abençoe, tenha um excelente dia.